Você sabe quantos dias por ano você trabalha só para pagar impostos? Você sabia que a quantidade de horas que uma empresa gasta no Brasil só com a burocracia tributária é mais que 10 vezes que a média dos demais países? Você deve estar ouvindo recentemente aí no noticiário sobre a reforma tributária. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Para a gente entender a importância de se falar em reforma tributária, a gente precisa começar navegando por alguns números desse sistema insano que é o sistema tributário brasileiro. Vamos colocar aqui uma hipótese. Imagina que você pudesse pagar todos os seus tributos de uma única vez. Quantos dias você acha que você teria que trabalhar só para pagar tributos? São 151 dias, ou seja, você teria que trabalhar até o final de maio só para pagar tributos. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. O nosso sistema tributário, ele contempla 63 tipos de tributos diferentes e mais de 90 tipos de declarações e obrigações acessórias. No Brasil, um profissional da área tributária, ele gasta mais ou menos 1.958 horas anuais só com o cumprimento de obrigações tributárias. No resto dos países, na média dos países que compõem a OCDE, esse número é de mais ou menos 161 horas. Um outro aspecto relevante sobre o sistema tributário brasileiro é que, inquestionavelmente, quanto mais pobre você for, proporcionalmente mais tributos você paga. Eu sou rica! Por isso, a reforma tributária é tão importante para acelerar a competitividade das empresas brasileiras, desburocratizar esse processo e permitir que as empresas possam se dedicar aos seus negócios, ao invés de ter que se dedicar a essa burocracia tributária. Como é que está funcionando aí o trâmite da reforma tributária por enquanto? Vamos começar pelo projeto que está transitando na Câmara dos Deputados, que é a PEC de número 45 de 2019, a proposta de emenda constitucional 45 de 2019. Essa proposta ela cria um novo tributo chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E a ideia mais básica do IBS é simplificar, unificar os tributos sobre consumo, ou seja, quais são esses tributos que seriam unificados na IBS? O ICMS, o IPI, o PIS, a COFINS e o ISS. Cada um desses tributos aqui é de uma competência diferente, né? Então, PIS, COFINS e IPI de competência federal, ICMS de competência estadual e o ISS de competência municipal. E a ideia do IBS seria unificar todos esses tributos na esfera federal e a União depois faria a distribuição desses tributos. Esse IBS ele tem como proposta se tornar, ao longo de 10 anos, um tributo único sobre as operações de consumo e produção. Então, nos primeiros 2 anos, a ideia da proposta, a ideia dessa PEC é reduzir a alíquota do PIS e da COFINS e criar o IBS. E nos próximos anos, a partir do 2º ano, é ir reduzindo gradualmente também a alíquota dos demais tributos, ICMS, ISS e IPI também, tornando aí o IBS um tributo único e de caráter totalmente não cumulativo. E já a proposta que corre no Senado, ela é bem similar à proposta da Câmara, mas ela inclui, além dos tributos que a gente já falou da proposta da Câmara, ela inclui também a CID combustíveis, o salário maternidade e o IOF no bolo todo aí. E uma outra diferença entre a proposta da Câmara e a proposta do Senado é que, como nós vimos, a proposta da Câmara, esse tributo teria competência federal. E pela proposta do Senado, esse tributo já tem competência estadual. Já a proposta enviada pelo Poder Executivo, o projeto de lei 3887 de 2020, ela é bem simplificada, bem desanimadora e na verdade não é uma reforma tributária, né? Porque na proposta do Executivo a ideia é simplesmente unificar o PIS e a COFINS e criar um tributo chamado CBS, com alíquota de 12%. Isso não é bem uma reforma tributária, né? A gente precisa de muito mais do que unificação de 2 tributos federais.
estaduais. Adicionalmente, agora também em agosto, o Poder Executivo pretende lançar uma proposta da chamada nova CPMF. Na verdade, seria um tributo com características da antiga CPMF, mas seria chamado de tributo sobre operações digitais, com uma alíquota baixinha de 0,2, mas que atingiria todo mundo aí igualmente. O ponto aqui é que nós precisamos ficar atentos se a criação desse novo tributo vai vir de fato acompanhada da extinção de algum outro tributo ou da desoneração de algum outro tributo, como por exemplo sobre a folha de pagamentos. Se isso não acontecer, se o tributo for simplesmente criado sem a desoneração de algum outro tributo, a gente está simplesmente falando de aumento da carga tributária. Tentam me enganar. Bom, agora o que nos resta é esperar assistir os próximos capítulos dessa novela para ver que tipo de reforma tributária nós teremos. Como nós já dissemos aqui, essa reforma inicial ela é muito importante para fins de desburocratização, mas nós também esperamos aí uma reforma tributária que mexa com a equidade tributária também. E aí, o que você acha desse assunto?